Olá, boa noite. Quero aqui nesse momento compartilhar um texto da palavra que está lá no livro de Gênesis, capítulo 45, do versículo 8. Gênesis 45, versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aqui a gente contempla, a gente vê a história de José. Você já deve ter ouvido, alguém já deve ter pregado sobre a história deste grande homem da Bíblia, chamado José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos por os ismaelitas que passavam pelo deserto. Chegando no Egito, eles venderam para a casa de Potifar. E aí aconteceu uma série de situações, uma série de fatores que levaram José a viver coisas que muitos de nós já viveu, está vivendo ou vai viver. Ingratidão, ser ferido, ser vendido pelos seus irmãos, a inveja, dentre tantas outras coisas. José foi ofendido pelos seus irmãos, José foi vendido. Mas a Bíblia diz que José, ele soube aguentar tudo isso. A Bíblia diz que José perseverou em tudo aquilo que ele viveu, em tudo aquilo que ele passou, todo o sofrimento. A história dele não é uma das histórias mais delicadas, mais fáceis. Ele sofreu. Ele sofreu por causa daquilo que ele acreditava dentro da vida dele, que eram os sonhos dele. Por ele acreditar nos sonhos, por ele acreditar que Deus o colocaria em um lugar de destaque, por ele acreditar que Deus colocaria ele numa posição elevada sobre a sua casa, sobre a sua família. Com isso, ele atraiu sobre ele a inveja dos de sua casa, ele atraiu sobre ele olhares negativos por parte da sua família. Os seus próprios inimigos, seus próprios adversários, os seus próprios desafetos não era quem não conhecia José, eram os seus próprios irmãos. Não é à toa que eles venderam ele. E aí ele vai viver no Egito. Ali, primeiramente, ele repousa na casa de Potifar. Potifar coloca todo o domínio, toda a sua casa sobre os seus cuidados. E ele é acusado de algo que ele não fez, ele é acusado de algo indevido, ele é acusado de algo que ele não cometeu contra a esposa de Potifar. Ele vai preso. Na prisão ele revela o sonho do padeiro, revela o sonho do copeiro, e assim como ele sonhou, aconteceu. E aí ele diz: olha, quando vocês estiverem diante da presença do rei, vocês lembram de mim. Mas nada disso aconteceu. Posterior a isso, há 2 anos, Faraó ele teve um sonho que nem todos os sábios do Egito foram capazes de revelar o sonho dele, mas José o revelou, e por conta disso José foi exaltado. A partir daí começa Deus honrar a vida de José por causa do sofrimento que ele aguentou, por causa da ofensa que ele aguentou, por causa da ingratidão que ele suportou, por causa das feridas que ele suportou, principalmente feridas daquelas pessoas mais próximas, mais íntimas a ele. Uma coisa você precisa entender, que pessoas ferem e pessoas curam. Você vai ser ferido por pessoas próximas a você, você vai ser ferida por pessoas bem íntimas de você, que sentam na mesa com você. Foi isso que aconteceu com José. Passado-se um tempo, passado-se um processo, irmãos. Houve uma fome sobre a terra, sobre o Egito. Também houve um tempo de muita abundância, muita fartura. Esse é um resumo da história, de tudo aquilo que José viveu, de tudo aquilo que José passou.
mas a Bíblia diz que Deus o exaltou, que Deus o colocou no lugar de honra. E aqui no texto que nós lemos, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, quando o período de fome chega no Egito, os irmãos deles ficaram ali perplexos, os irmãos deles ficaram ali sem entender, né? Porque José era aquele que tinha sido responsável por trazer a sua família, por trazer a sua casa para o Egito, para uma boa terra, no período de fome. Eles achavam que José ia pagar na mesma moeda todo o mal, toda a ofensa, toda a ferida que os seus irmãos haviam cometido contra ele, contra a sua pessoa, contra a sua moral. Mas não foi isso. José não pagou na mesma moeda. José não pagou da mesma forma a todo o mal que os irmãos dele fez. Pessoas vão ferir você. Você vai ferir pessoas. Isso aí é do ser humano. Isso aí está no ser humano. Não importa quem feriu você. José entendeu isso. José viveu tudo isso para ele entender que tudo aquilo que os irmãos deles fizeram contra ele, na verdade era Deus colocando, Deus empurrando José para mais perto dele viver o propósito, para mais perto de viver o sonho dele. Eu não sei como é que você tem entendido, eu não sei como é que você tem compreendido as feridas que você tem vivido, as feridas que você sofreu ao longo do ministério, ao longo da caminhada. Eu não sei de que forma você está entendendo. Mas aqui José, ele entendeu e ele expôs isso para os irmãos deles, para eles não ficarem tristes, para eles não ficarem angustiados. Por que eles tinham feito aquilo com José? No texto que nós lemos de Gênesis capítulo 47, versículo 8, José vai dar uma palavra que vai acalmar o coração dos irmãos dele. José vai dar uma palavra que vai tirar de sobre os ombros dele todo o fardo, todo o peso da responsabilidade, da culpa, de todo o mal que eles fizeram contra ele. Aqui, querido, nós precisamos entender, retira todo o peso, toda a culpa de responsabilidade do mal que as pessoas provocaram, que as pessoas fizeram contra você. Você tem que ser leve, você tem que levar uma vida leve, você tem que levar uma vida tranquila, você tem que levar uma vida sossegada. Não adianta você caminhar com Cristo e ficar guardando ódio. Não adianta você caminhar com Cristo e você ficar carregando as dores do ministério, as feridas do ministério, a marca do ministério. Não faça isso, não faça isso. Faça igual José. José diz para os irmãos dele: olha, foi Deus que me enviou à frente de vocês. Foi Deus que me antecipou diante de todas as circunstâncias, diante de todas as situações. Irmãos, se José não tivesse tido a experiência que ele teve, se José não tivesse vivido o que ele viveu, toda a injustiça, toda a ferida, tudo aquilo de mal que fizeram contra a vida dele, se ele não tivesse vivido, se ele não tivesse passado por nada disso, ele não tinha se tornado a pessoa mais importante ao lado do rei, ao lado de Faraó. Mas ele entendeu, ele diz: olha, meus irmãos, eu vim na frente, Deus me enviou na frente, Deus me colocou na frente. Irmãos, Deus é aquele que já contempla o amanhã. Deus é aquele que sabe o futuro. Deus já é aquele que já olha além de tudo. Deus já sabe do amanhã. E se você está vivendo uma ferida, se você está vivendo um momento de dor na tua vida, Deus já te vê lá na frente, curado, restaurado, santificado, sem peso da culpa, sem peso da ofensa. Quando José conseguiu entender o que Deus queria com tudo isso manifestar na sua vida, ele proporcionou um encontro
com seus irmãos. Se você não está preparado para ter um encontro com seu ofensor, aquelas pessoas que você ofendeu, eles te ofenderam, se você não está preparado para esse dia, se você não está preparado ainda para esse momento, isso demonstra que você não está preparado para viver os teus sonhos, você não está preparado para viver os teus propósitos. Porque quando nós estamos prontos, irmãos, para ter um encontro com aqueles que nos ofenderam ou aquele a quem nós ofendemos, nós vamos estar prontos para viver o nosso propósito, nós vamos estar prontos para viver os nossos sonhos. Foi isso que aconteceu com José. Quando José estava pronto para se encontrar com seus irmãos, para liberar o perdão, para entender que aonde ele estava, por tudo aquilo que ele viveu, não era culpa dos irmãos dele, não é porque os irmãos deles venderam que José sofreu tudo aquilo, mas José entendeu que tudo aquilo era uma preparação de Deus para José se tornar o que ele se tornou. E aí você pode perguntar, pastor, o que José se tornou na história? Querido, José se tornou um dos homens mais importantes do Egito. José se tornou um dos homens mais importantes daquela nação mais poderosa na época. Nabucodonosor, aliás, Faraó, rei do Egito, isso era mais importante do que José quando ele estava sentado no trono. Fora disso, irmãos, José comandava todo o Egito. José controlava tudo que entrava e tudo o que ele saía. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que ele se tornou o que ele se tornou? Sabe por que ele chegou aonde ele chegou? Porque ele aguentou, ele suportou as feridas, as ofensas, todo o mal que ele sofreu, causado pelos seus irmãos, causado pela casa de Potifar. Tudo isso ele suportou e ele esperou o tempo hábil de Deus para a tua vida. Se você não está preparado, se você não está pronto para se encontrar com aqueles que te ofenderam ou aqueles que você ofendeu, você não está preparado para viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Não culpe ninguém. A vida não te deve nada. Ninguém te deve nada. Os teus pais não te devem nada. Os ofensores, eles não te devem nada. Daniel não se deixou ser levado pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento. Pelo contrário, José se curou de tudo isso. Irmãos, pare de culpar as pessoas. Se cure de todo o mal que te causaram o mais rápido possível para que você possa viver os sonhos e projetos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. A história de José é uma história fascinante. A história de José é uma história, meu Deus, uma história poderosa que nos ensina, que traz uma lição de vida poderosa, que não é o que nos fizeram, é o que nós vamos fazer com aquilo que nos causaram. Que Deus te abençoe, que você se cure de todo o mal, que você se cure de todas as feridas do ministério, das feridas das pessoas que eles provocaram na sua vida, no nome de Jesus. Que Deus venha te abençoar e entenda de uma vez por todas que tudo aquilo que você viveu, tem vivido ou ainda vai viver, tem um propósito específico de Deus para isso. Apenas esteja preparado, disposto a viver os sonhos e propósitos que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe.